Em Conversando sobre Filosofia do Direito, o professor Flamarion Leite, ainda há pouco, nos brindava com uma súmula do que é o pensamento kantiano, acompanhada aquela súmula de uma exposição acerca das dificuldades em entender-se o pensamento kantiano, fazendo ele, então, algumas abordagens em relação à razão tal como colocada pelo pensador em questão. Flamarion, voltando então à questão da razão em Kant, essa questão que fundamentaliza, ou melhor dizendo, fundamenta e finaliza em grande medida a noção epistemológica, a noção gnosiológica em Kant. Retomando então a nossa discussão. Edmundo, então eu estava falando exatamente sobre a razão porque Kant diz que nós temos essas duas faculdades, a sensibilidade e o entendimento, que nos dão a possibilidade de conhecer. Ou seja, o conhecimento existe porque é possibilitado pela atuação conjunta da sensibilidade e do entendimento. Entretanto, Kant nos diz, o homem tem uma faculdade superior, superior à sensibilidade, superior ao entendimento. Esta faculdade se chama razão. Mas, diz Kant, a razão, quando pensa, ela pensa aquele material que é fornecido pelo entendimento. Como o material que o entendimento fornece à razão são os conceitos, Perfeito. A razão então produz ideias. Então ela vai nos dar, a razão, as ideias de Deus, alma, mundo, liberdade, que são ideias possíveis de serem pensadas, mas não são possíveis de serem conhecidas, diz Kant. Por quê? Porque falta-lhes o elemento da experiência. Você pode pensar em Deus, você pode pensar em alma, você pode pensar em mundo, em liberdade, mas você não tem exatamente a experiência com a sensibilidade, não tem o mundo da experiência para fundamentar, calçar esse conhecimento. Então a razão produz essas ideias e por isso mesmo ela se perde no mundo de paralogismos, ou seja, de contradições, se perde em antinomias, ela entra em contradição consigo própria. E Kant vai mostrar, de um lado, as teses do racionalismo, de outro lado, as teses do empirismo, e mostrando exatamente o quão elas estão equivocadas. Perfeito. Por isso mesmo, porque não se pode privilegiar somente a razão, já que a razão não produz conhecimento, o conhecimento é produzido pela sensibilidade e pelo entendimento, e não se pode privilegiar a experiência. Por isso que Kant vai nos dizer que a sensibilidade sem o conceito é cega. E o conceito sem a sensibilidade é vazio. Você pode pensar algo, mas se você não tem experiência, você não conhece. E você pode ter experiência de algo, mas se você não tem como conceituá-lo com essa atividade intelectual pensante, você também não conhece esse objeto. Perfeito. Pois bem, então a razão não produz isso. Então a crítica que Kant vai fazer é exatamente dirigida contra a razão, contra o racionalismo, portanto ele deita por terra as teses do racionalismo e, portanto, desfere, por assim dizer, um golpe mortal na metafísica tradicional. Perfeito. Essa é a grande proposta de Kant. Então, na sua teoria do conhecimento, ele não constrói isso. Mas, e Kant, então, nos dá uma grande virada. Ele pergunta, se a razão é uma faculdade superior do ser humano e ela não serve exatamente para conhecer, para que então ela serve, já que é uma faculdade superior? E então, Kant dá uma resposta magistral, ele diz, é porque o homem, o ser humano, não é apenas sujeito do conhecer, mas é, sobretudo, sujeito do agir. E quando o homem age, ele o faz sob o influxo da chamada razão prática. Perfeito. E esta razão prática, ela tem uma forma a priori, que é exatamente a lei do dever. A lei moral, que ele fala dentro de mim, a crítica da razão prática, o chamado imperativo categórico. Perfeito.
Por isso que eu tenho que passar pela teoria do conhecimento de Kant para nós entendermos a moral e o direito. Perfeito. Sem o que nós não entenderíamos. Com certeza. Porque, note você, eu já estou falando na linguagem kantiana e já estabelecendo essa dificuldade de uma forma a priori. Perfeito. Esta forma a priori, você tem que buscá-la não na moral, não no direito, não na razão prática, mas na própria sensibilidade, no próprio entendimento e na própria razão pura. Então, são essas formas a priori que Kant vai retirar do conhecimento científico, melhor dito, as proposições em que estão baseadas no conhecimento científico, para exatamente formar, produzir toda a sua teoria do conhecimento. Perfeito. E saltando então dessa teoria do conhecimento para mais especificamente aquilo que é hoje o seu campo de atuação, ou seja, a filosofia do direito. Você, na verdade, produziu e editou 4 livros. Isso. Você é kantiano nesses 4 livros. Nesses 4 livros você aborda a filosofia do direito ou aborda apenas o pensamento de Kant, direcionando a sua leitura para o campo da filosofia do direito? E antes de tudo, me conceitue para os nossos espectadores filosofia do direito. Pois não, Edmundo. Prazer. Para os nossos espectadores, sobretudo. Veja bem, a filosofia do direito pode ser conceituada, em rápidas palavras, como a filosofia geral, Perfeito. quando o seu objeto de estudo é o direito. Ou seja, a filosofia do direito é a aplicação dos pressupostos filosóficos a uma realidade chamada direito. Perfeito. Esta filosofia do direito, assim nós a entendemos, só vai surgir na antiguidade, no século V. Perfeito. Antes de Cristo, com Platão. Platão é o criador, é o pai da filosofia do direito na antiguidade. Nós vamos encontrar outros, de acordo com a época, dentro da história. Exato. Mas o pai da filosofia do direito é isso, ou seja, é aquele primeiro filósofo que pensou sistematicamente uma doutrina da justiça, uma teoria da justiça abordada do ponto de vista filosófico. Perfeito. Porque a preocupação basilar da filosofia do direito é com a justiça e com a moral. Perfeito. São 2 temas fundamentais da filosofia do direito, 2 temas fundamentais. E a justiça na antiguidade, ela era encarada desde Homero, como você sabe muito bem, tanto na Odisseia como na Ilíada, também em Hesíodo, nos trabalhos dos dias, mas sobretudo na sua Teogonia, como exatamente aquela justiça promanada dos deuses. Perfeito. Dentro da mitologia nós sabemos Zeus, e vamos ter no direito uma deusa representativa Exato. desse poder, Temis. Exatamente. Mas Temis, como deusa da justiça, ela é a deusa do bom conselho. Ela é aquela deusa conselheira que vai expedir as chamadas temistes, os conselhos que Zeus deveria seguir quando queria tomar decisões. Há, porém, uma outra deusa da justiça, pouco conhecida, que se chama Diké. Diké é filha de Temis. Só que Diké é a deusa da justiça, é a deusa do julgamento, é a deusa da sentença, da aplicação do direito, do jurisdictio, da jurisdição. Porque Diké vem do sânscrito, Edmundo, dix, que vai nos dar exatamente depois o jurisdictio, a jurisdição. Como a palavra também jus, do latim, deriva de uma antiga palavra sânscrita chamada ju, que significa laço, aquele que vai estabelecer um compromisso, uma espécie de contrato. Isso numa visão muito antiga que se perde na noite dos tempos. Mas Diké vem de dix, que vem desse sânscrito, que vai terminar em jurisdictio. Perfeito. Em grego, isso vai gerar o chamado nomos, a lei humana. Os sofistas colocaram aquela oposição entre físicos e nomos, entre direito natural e direito positivo, mas foi Platão que, na realidade, sistematizou esses conceitos. Perfeito. Pois então, é isso que a filosofia do direito faz, ou seja, ela se preocupa com o direito, ela se debruça sobre o direito, então os pressupostos da filosofia geral são aplicados ao direito. É isso que é a filosofia do direito. Ou seja, quando falamos em filosofia do direito, temos, tal como registrado, uma aplicação específica de toda a discussão filosófica, tomando um objeto em particular, que é especificamente o direito. Isso. Voltaremos então logo em seguida, quando do nosso último bloco.